presidente, ele fala como se o sistema político fosse algo que ele estivesse conhecendo agora, como se ele fosse o Nicolás Ferreira, a Tabata Amaral, gente que está chegando agora na política e que de repente fala, meu Deus, olha só o que é a política. Ele fala como o arquiteto que fez o prédio e critica o prédio que ele ajudou a construir. As várias críticas que ele faz ao sistema político, ao PT, às opções, ao que está acontecendo nesse momento, ele fala um estranhamento de quem está fazendo uma observação. Quem chegou a um país estranho e vai contando aquilo que viu, aquilo que está testemunhando, o que é muito curioso. O PT, ele diz lá no manifesto que ele nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, cansados do serviço de massa de manobra para os políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Então, ele fala isso, quer dizer, o manifesto fala isso, e o PT faz alianças pragmáticas com o Centrão. O PT, ele defende a política como uma atividade própria das massas, mas pratica um partido dependente do Estado. O PT, ele fala como se fosse transformar o Estado, não só não transformou o Estado, como foi absorvido pelo Estado e passou a se alimentar do Estado. Mas o presidente Lula fala de tudo isso com um estranhamento. O presidente, ele fala como se o sistema político fosse algo que ele estivesse conhecendo agora, como se ele fosse o Nicolás Ferreira, a Tabata Amaral, gente que está chegando agora na política e que de repente fala, meu Deus, olha só o que é a política. Ele fala como o arquiteto que fez o prédio e critica o prédio que ele ajudou a construir. As várias críticas que ele faz ao sistema político, ao PT, às opções, ao que está acontecendo nesse momento, ele fala um estranhamento de quem está fazendo uma observação. Quem chegou a um país estranho e vai contando aquilo que viu, aquilo que está testemunhando, o que é muito curioso. O PT, ele diz lá no manifesto que ele nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, cansados do serviço de massa de manobra para os políticos e os partidos comprometidos com a manutenção da atual ordem econômica, social e política. Então, ele fala isso, quer dizer, o manifesto fala isso, e o PT faz alianças pragmáticas com o Centrão. O PT, ele defende a política como uma atividade própria das massas, mas pratica um partido dependente do Estado. O PT, ele fala como se fosse transformar o Estado, não só não transformou o Estado,